pessoal, eu sou a Dani, eu tô aqui com vocês para a gente poder estar falando sobre Minha Adorável Esposa, que é o livro do Clube de Assinatura da TAG inédito desse mês de junho. Antes da gente começar, tem unboxing dele aqui no canal, junto com unboxing livros novos, então corre lá para ver se você ainda não viu, tá? Como eu mostrei lá, tem o livro, caixinha referente ao livro, a caixinha, o box de onde ele vem, o marcador, né? E o pequeno brinde que veio nesse mês foi uma máscara de dormir, super bonitinha, cheia de bolinha, que eu tô mostrando pra vocês, porque no unboxing não deu tempo. Mas estamos aqui para falar sobre esse livro. Antes de eu começar a falar sobre esse livro, eu queria contextualizar vocês que o estilo dele é de um thriller. O que é um thriller? Um thriller, ele é uma mistura de suspense com caráter psicológico. Então, aqui nesse livro nós vamos encontrar um perfil psicopático. Então, tem um psicopata aqui, tem assassinatos aqui, e eu vou estar propondo aqui com vocês a gente poder estar fazendo a minha resenha aqui, ela vai estar indo para um cunho psicológico. Então, eu vou analisar a parte psicológica dos personagens aqui com vocês, certo? Antes da gente começar, vou falar a impressão minha do livro. Pensei que o livro seria, assim, aqueles livros, como a maioria dos thrillers que eu vejo, que ficam falando sobre as torturas e aquilo. Não é. É a história desse casal que está por trás. A respeito da escrita da escritora, que é no caso Samantha Dowling, aqui. Eu achei só a escrita dela imatura. A história é boa, tem muita coisa boa aqui, só que eu achei imaturo. Ela mistura a ordem de fatos, ela começa a escrever o livro. Num capítulo, o livro está acontecendo no presente da história. No outro, lembra do passado. Só que normalmente, por via de fato, para uma leitura ser mais agradável, é legal se você vai remeter ao passado, depois ao presente, depois retomar do ponto onde parou no passado. O livro não faz isso. Então, assim, tá no presente, aí depois fala sobre quando eles começaram a namorar. Aí, do meio de falar de quando eles começaram a namorar, já fala sobre quando ter filho. Aí, depois de falar de filho, já fala de novo sobre quando eles estavam namorando. O trem fica indo e voltando. Isso eu não curti na autora, tá? Mas a história é boa. Não é destruindo a história, não. Só achei que esse negócio oscilando o tempo muito confuso e fez com que o livro ficasse enrolado, arrastado. Quando você chega assim, mais ou menos, num ponto, tipo metade do livro assim, você já fica tipo, então, não precisava disso. Podia ter falado isso antes, né? Dá aquela impressão arrastada nesse ponto. Então, eu só não gostei disso. A forma da escrita dessa escritora eu achei um pouco imatura nesse ponto, um ponto gramatical. Mas tá bom, eu não sou formada em letras, não posso falar muito. Falando da minha opinião, não curti. Mas, enfim, a história em si. Eu vou resumir mais ou menos a história para não estragar toda ela, para não dar tanto spoiler assim. Esse casal mora na Califórnia, um lugar comum. São casados há 15 anos, têm 2 filhos. Os 2 filhos que eles têm é uma menina e um menino. O menino é mais velho, joga golfe. A menina é mais nova, joga futebol. Os 2 filhos praticam esporte. Os 2 filhos não comem açúcar todo dia. Os 2 filhos têm ordem na mesa. Então, assim, nós temos uma família muito organizada. A Millicent, que é a mãe das crianças, ela como mãe, nesse aspecto, ela é muito boa. E temos o pai dessas crianças, que é o personagem principal do livro. E uma coisa que é muito estranha, ele não tem nome. Ele não tem nome. Aqui aparecem os 2 nomes fictícios que ele usa para assassinatos, mas não aparece o nome original dele. Então, a gente não sabe o nome do personagem. Só sabemos que esse personagem, desde que conheceu a Millicent, começou a morrer de amores e dependências por ela. Ok, tá. Aí a gente já começa entrando no ponto psicológico. Ele morre tanto de amores por ela que ele não consegue debater com ela. Tem um único debate que eles têm ao longo de toda a história e ela vai embora com os meninos, ele fica para trás chorando, bebendo e um monte de caixa de pizza na cama, até que ela volta e fala, da próxima vez a gente não vai voltar. E a única vez que contraria ela na vida, e é uma discussão tão boba, aí a gente olha e fala assim, transtorno de personalidade dependente. E realmente, tem todos os sintomas para ser um transtorno de personalidade dependente. Ele depende dela para tudo. Ela decide sobre o que eles vão comer, onde eles vão estar e tudo. E ele fica babando colorido em tudo que ela faz.
Até que um dia ela relata sobre torturas que ela passou na infância, que a irmã dela tinha feito aquilo e não sei o quê. E a irmã dela tentou assassiná-la num acidente, aí a irmã vai presa para um hospital psiquiátrico, essa irmã foi solta. E essa irmã começa a se aproximar, tentar conversar, e a Millicent está toda louca lá. Um belo dia a mulher entra na casa para poder conversar e pega a raquete de tênis dele e mata ela. E isso justifica a capa com essa cena aqui que vocês não vão conseguir ver. Aqui tem sangue em volta da raquete de tênis dele e uma personagem morta aqui atrás. Ele mata ela. Ok, aí a gente olha e fala, tá, ele tá desenvolvendo psicopatia. Só que não. Ele se sentiu o bambambam que defendeu a mulher dele. Tá, não é típico. Ok. Depois, mais tarde, uma pessoa que conhece ela começa a extorquir ele, querendo dinheiro para ela ficar calada sobre o assassinato. E aí a Millicent entra em casa e mata a mulher, jogando a torradeira na cabeça da mulher. Ok. Psicopático no talo da Millicent. Tá bom, sem problema. E o tempo vai passando, tem umas compras lá de Natal, eles estão estressados, gastos demais. Eles resolvem que eles vão ficar felizes, então eles vão começar a matar pessoas. Isso é proposto pelo Tobias, estou chamando ele de Tobias porque não tem nome. E aí eles começam com isso, planejam um assassinato para uma personagem chamada Lindsay. No dia do assassinato o telefone toca, a filha está passando mal, o Tobias vai embora. E a Millicent fala, não, pode deixar que eu termine, eu mato ela aqui e encerra. E o Tobias foi embora. Ah, matou, ok, isso passou muito tempo, passou mais de ano, ela nunca mais propôs um assassinato. Para ele estava tudo bem, né? Por ele era só questão de matar para agradar ela. Então, até aí, transtorno de personalidade dependente com vontade de matar. Não sei que personalidade é essa, que isso não existe, mas tudo bem. Aí a coisa vai passando, depois ele descobre que o corpo dela foi encontrado e que a morte foi recente. Então ele descobre que a esposa tinha mantido ela em cativeiro, fazendo torturas ao longo desse intervalo. E nisso, ela pedindo uma outra pessoa para matar, aquela coisa toda, e ele sai, Tobias, conhecendo mulheres, fingindo que não podia falar, aquela coisa. Tem relações com outras mulheres, esconde da esposa e tal. E a coisa vai desenrolando então daí. Aí o livro começa a ficar arrastado. Aí o livro começa a ficar misturando as coisas, repetindo a mesma coisa. Será que ela tá me traindo? Será que ela não tá me traindo? Não sei o quê. Será que ela sabe? Será que ela não sabe? Eles resolvem que vão matar uma outra mulher lá. A Millicent pega, tortura aquele negócio e faz questão de deixar o corpo. E aí a Millicent começa a tentar incriminar ele por causa desses assassinatos. E aí a história fica apimentada. Começa a ficar mais interessante a partir daí. Ela implanta um monte de provas, sangue na parede dizendo que foi Tobias surdo, aquela coisa toda. Ele descobre que a Millicent dava remédio para a filha passar mal. Ele descobre que a Millicent matou mais pessoas do que, na verdade, ele sabia, tinha mais 3 corpos enterrados. Descobre que ela mantinha as mulheres dentro de uma igreja abandonada, na parte de baixo lá. Aí a gente vê, ele fica em desespero, aquela coisa, dá pra ver uma tendência sociopática aqui. Aí a gente já pensa, não, a tendência dele é sociopática, mas nenhum sociopata depende emocionalmente de alguém, então também outra contradição. Certo. Aí ele trama lá tudo pra ficar às claras que é a Millicent que fez as coisas, ele faz os filhos perceberem isso, por fim, a filha que tá muito atormentada com medo dos assassinatos, pega uma faca que estava escondendo embaixo da cama e acaba assassinando a própria mãe. Então, tá, né? Em legítima defesa, eles se mudam, tal, vão embora, e aí fica claro que a situação foi a Millicent que fez os assassinatos. O livro termina com o personagem dando outro nome fictício e fingindo ser surdo num bar na Escócia, que é onde eles foram morar. Ok, resumo da história é isso daí. Vamos falar do perfil disso. A Millicent descobre-se ao longo do livro que a história de ela ter sido torturada pela irmã era mentira. Ela que torturava a irmã criou essa história para manipular o marido e fazer ele sentir que ela era uma coitada na história.
beleza. Psicopata total aí. A gente vê que ela é uma tendência de psicopata o seguinte: eles maquinam mortes, eles têm prazeres em verem o sofrimento e eles não apresentam nenhum sofrimento. Então é por isso que ela consegue, por exemplo, envenenar a filha e tá tudo bem pra ela. Ela consegue, tipo assim, torturar a mesma mulher por 1 ano e tá tudo bem pra ela também. É um desvio aí psicopático bem claro, bacana. Os filhos, o menininho lá se acha inteligente, mas ele é normal, completamente normal. A menina começa a desenvolver um medo bem alto, bem forte, por causa dos assassinatos, das mulheres que estão desaparecendo. Então ela tem um quadro de neurose bem básico e bem natural também, tendo em vista o risco. E ela estava morando com os assassinos sem saber. Então a menina tem uma tendência aí neurótica natural também. Agora esse pai. Gente, esse pai. Eu não vou parabenizar a autora por isso, porque isso aqui pra mim é um traço de maturidade severo demais. Isso aqui não gostei. Não gostei de ter brincado com o psicológico assim. Se você vai traçar um perfil psicológico de alguém, você tem que ser adequado. Então, esse negócio de forçar a psicologia onde não tem, não dá, não. O personagem não tem nome. Acho que a ideia de dizer que ele é um coitado enganado. Eu acho que é por isso que veio uma venda. Né? Também não sei se faz sentido, porque no outro livro veio semente, o livro não tem nada a ver com semente. Então, tá. Então, assim, ele é um coitado iludido pela mulher? Não enxergo assim, não. Não enxergo porque ele desejou os assassinatos lá em alguns pontos. Então, até certo ponto da história, ele é pintado como um personagem que tem um transtorno de dependência. Ninguém com transtorno de dependência faz o que ele fez para conseguir sair da situação. A pessoa com transtorno de dependência, ela se humilha, se entrega. Ele não fez isso. Sociopata. Pensei, é o mais plausível de ser, né? Só que, normalmente, sociopatas também não apresentam essa dependência do outro. E nenhum sociopata fica calado quando não gosta de uma coisa. Ele maquina para ficar bom do jeito dele. Então, teria feito sentido se a autora não tivesse colocado tanto esse personagem na dependência da Millicent. Se não fosse isso, ele poderia ser considerado um sociopata. E aí o livro seria um thriller completo. Só que não foi. Ele traça perfis sociais das pessoas muito bem. Ele percebe, eu vou usar o nome de surdo, porque eu vou ficar marcado pro barman, porque qualquer pessoa vai se aproximar de um surdo, não vai desconfiar de mim, se aproximar como normal, a pessoa pode evitar falar com estranhos. Então ele tem tudo isso, ele tem todo esse timing, todo esse toque. Socialmente, o psicológico dele é muito bem estruturado nesse ponto, para manipulação. Então seria plausível se ele não fosse dependente. Tá, então vamos olhar aqui. Ele então pode ser um psicopata? Não, definitivamente não. Não tem psicopata que se dobra para o outro. Isso não existe, não tem. Psicopatas têm prazer em ver o sofrimento. Eles não se sujeitam a sofrimento porque amam demais. Não tem. E outra coisa, ele propôs uma morte lá, voluntariamente. Depois ele começou a surtar quando viu que a mulher ficou sofrendo. Tem uma hora que a Millicent fala no livro, agora que você tá tendo consciência do que a gente fez? Não, eu tinha, não tinha não, agora que você tá começando a ter. Aí você olha assim e fala, um perfil neurótico iludido. Só que também não cola de ser um perfil neurótico iludido, porque nenhum perfil neurótico iludido ia conseguir ter essa saída no final da história. E também não repetiria a mesma coisa, que é depois no final do livro, igual aqui aparece, ele falar com o personagem, pegar o celular, mostrar uma mensagem. Meu nome é Quentin, né? Não, gente, o jeito que brincou com o psicológico aqui eu não curti. Tirando isso, se o personagem tivesse tido uma dessas estruturas psíquicas claras, o livro teria sido bom. Não teria gastado tempo com essa enrolação toda. Então é um livro que eu avalio assim com umas 2,5 estrelas. Tá muita gente falando que é o encontro de Dexter com a garota exemplar. Não é bem isso, não. Não concordo com isso aí. Que ela é a garota exemplar, eu concordo, mas que ele é Dexter nem perto. Não é, tá? Não é. Eu acho que foi mais mídia do que tudo. E esse livro aqui, ele foi comprado já para fazer um filme.
Vamos ver se o filme vai ser aquele tipo de filme que não segue o roteiro do livro, que se for assim, pode ser que a história fique realmente boa, que dê pra consertar o que falta. Ah, só pra acrescentar, tem mais uma coisinha que eu não gostei. Tem a morte de uma amiga deles lá, e não fala nada sobre isso. Não fala que a culpa foi do Tobias, não fala que a culpa foi da Millicent. A mulher aparece com um suicídio, que não foi suicídio, com certeza não foi, porque ela estava apaixonada no pseudo assassino, que não existe. Não, ficou mal desenvolvido. Ficou mal desenvolvido. Se for ter uma outra história e falar disso, podia pelo menos ter deixado a linha de suspense para indicar isso. Pareceu que a autora teve a ideia e esqueceu de dar um encerramento para a história. Ficou com esse ar. Ela nem criou suspense para outro, nem encerrou o trem. Então, tipo, não curti, não foi, faltou, né? Mas aí, dá seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Pessoal, outro aviso, quem quiser assinar a tag, eu vou deixar aí no link da descrição o meu cupom de desconto. Quem usar o meu cupom de desconto na assinatura consegue ganhar 15% de desconto. Então, se você quiser, usa o meu cupom de desconto aqui embaixo, tá bom? Que vai estar na descrição, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Nós nos vemos aqui.